Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana a gente vai introduzir o PET volume 3. Nesse volume, vocês vão ver que a gente vai trabalhar essencialmente com questões e problemas e situações que envolvam probabilidade. Na semana 1, a gente vai introduzir alguns conceitos que são fundamentais para a definição do conceito de probabilidade, certo? Então, vamos a eles. Então, quem são esses conceitos fundamentais que são essenciais para o entendimento e resolução de situações e problemas que envolvem probabilidade? O primeiro é experimento aleatório. Do que se trata um experimento aleatório? Experimento aleatório é todo acontecimento cujo resultado depende apenas do acaso. Ou seja, quando repetido nas mesmas condições, pode ter resultados diferentes. E essa inconstância é atribuída ao acaso. Então, o que se trata um experimento? Quando eu digo que um experimento ele é aleatório, é quando a gente repetir ele nas mesmas condições, ele puder ter resultados diferentes. Ele sair com resultados diferentes. Então, quer dizer que nessa situação, então, esse experimento vai ser um experimento aleatório. Bom, então o segundo conceito aqui que a gente vai aprender. O que se trata um espaço amostral? Espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, certo? E a gente representa o espaço amostral pela letra ômega do alfabeto grego, que é esse símbolo aqui, ó, que parece uma ferradura de cavalo, certo? E a gente vai indicar por n de ômega o número de elementos que compõem esse conjunto, que é o espaço amostral, que a gente representa por esse símbolo, certo? Então vejam que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ok? E agora a gente vai então definir o que se trata de um evento. Evento é todo subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório, certo? E a gente representa um evento por uma letra maiúscula, como por exemplo E. E a gente indica por N de E, que é esse evento aqui que a gente está chamando aqui de E, certo? N de E, o número de elementos desse subconjunto. Então a seguir eu vou apresentar para vocês um quadro que tem vários exemplos de experimentos aleatórios, onde eu vou mostrar para vocês o espaço amostral deles e alguns eventos de cada um desses experimentos aleatórios, ok? Bom, então vamos lá. Então vocês viram aqui que eu dividi. A primeira coluna é experimento aleatório. Na segunda eu vou colocar o espaço amostral desse experimento que eu for falar. Na terceira eu vou colocar um evento. E na quarta eu vou colocar quais são os elementos que compõem esse evento e o número de elementos que compõem ele, ok? Então, vamos lá. O primeiro experimento aleatório que a gente tem aqui, ó, que a gente pode considerar, é a retirada de uma carta de um baralho comum e observar o seu naipe. Vejam, por que essa situação aqui se trata de um experimento aleatório? Lembrando, o que é experimento aleatório mesmo, pessoal? A gente sabe que o experimento ele é aleatório quando a gente repete ele nas mesmas condições e podemos ter resultados diferentes, certo? A gente sabe que quando a gente embaralha as cartas e tira uma delas, a gente sabe que pode ter diversos resultados, certo? Quando a gente repete isso diversas vezes, a gente pode ter diversos resultados. A gente pode até, às vezes, tirar a mesma carta, mas a gente pode ter resultados diferentes. Então, quer dizer que isso daqui é um experimento aleatório, certo? Então, vamos definir agora qual que é o espaço amostral desse experimento aleatório, que é a retirada de uma carta de um baralho. Bom, vejam que esse meu espaço amostral, que ele é um conjunto que tem todos os elementos, todos os possíveis resultados, todas as possibilidades desse experimento aleatório. Então, eu digo que esse conjunto, o espaço amostral desse experimento aqui, que é a retirada de uma carta de um baralho, quer dizer que ele é composto por todas as cartas do baralho, porque qualquer uma delas pode sair, certo? Quando você tira uma carta do baralho. Então, quer dizer que o conjunto, o espaço amostral desse experimento, ele é formado por todas as cartas do baralho. Pessoal, aqui, como é que a gente representa conjunto mesmo? A gente delimita conjuntos por duas chaves e separa seus elementos por vírgula. Como são um número muito grande de cartas, ficaria meio complicado de eu colocar todas aqui. Então, eu estou colocando apenas uma lei de formação. Então, estou dizendo para vocês que esse conjunto, meu espaço amostral, que é o
é o conjunto de todos os elementos, todas as possibilidades desse experimento aleatório, que é a retirada de uma carta de um baralho, ele é formado por quais elementos? Por todas as cartas do baralho. E quantas elas são? Elas são 52. Por que elas são... Eu tenho 52 cartas no baralho. Lembrando, pessoal, que num baralho a gente tem 4 naipes, certo? A gente tem copas, ouro, paus e espada, certo? E a gente sabe também que são 13 tipos de cartas, indo de As até 10, certo? Portanto, 10 cartas, mais valete, dama e rei. Então, portanto, 13, certo? Então, são 13 vezes 4 dá 52. E aqui, como a gente está trabalhando com naipe, a gente não está considerando coringas, certo? Então, a gente está considerando um baralho sem coringas. Então, vejam que aqui, o que é mesmo um experimento aleatório? É todo aquele experimento que quando você repete ele utilizando as mesmas circunstâncias, você pode obter resultados diferentes. E a gente sabe que nessa situação aqui, retirada de uma carta de um baralho, isso é possível, certo? Quando você retira uma carta do baralho, é possível você obter resultados diferentes. Então, qual que é o espaço amostral desse experimento? O espaço amostral é composto por todas as cartas do baralho, certo? E a quantidade de elementos que compõem esse conjunto aqui, que é o espaço amostral, é 52, certo? São 52 porque são 52 cartas. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês um evento que pode acontecer nesse experimento aleatório, certo? Então, a gente pode considerar retirar uma carta do baralho e considerar o naipe de espada. Então, quais são os elementos que compõem esse evento aqui? Os elementos que compõem esse evento, esse conjunto aqui, são todas as cartas com naipe de espadas, porque nesse evento a gente está considerando retirar uma carta com naipe de espadas. Então, todas as cartas com naipe de espadas fazem parte desse evento aqui. E elas são quantas? São 13, porque a gente tem 13 cartas de naipe de espadas, indo do As de espadas, que representa o 1, certo? Até o 10, mais valete, dama e rei, portanto são 13. Ok? Então são 13. Esse meu conjunto, esse meu evento aqui tem 13 possibilidades, que são as 13 cartas com naipes de espadas, certo? Então aqui eu dividi esse problema aqui para vocês. Ó, eu coloquei como experimento aleatório a retirada de uma carta de um baralho, certo? Eu considerei o espaço amostral dela, que são todas as 52 cartas do baralho, certo? E um dos eventos desse meu experimento aleatório aqui, desse meu espaço amostral, é retirar uma carta com naipe de espadas, certo? Ele é apenas um evento, ele não é o único. Existem vários eventos que você pode considerar nesse experimento aleatório. Por exemplo, o evento tirar a carta As de espadas. Você vai ver que esse evento tirar a carta de espadas, ele é composto por um único elemento. Qual? Justamente o As de espadas. E ele possui um único elemento, ok? Então vamos lá. Vamos para um outro exemplo de experimento aleatório aqui para a gente fazer as mesmas coisas, para a gente começar a identificar o que significa cada uma desses conceitos aqui, para ficar mais claro para a gente o que significa cada um desses conceitos. Bom, então, estou dizendo para vocês que é um experimento aleatório o lançamento de uma moeda, no qual se considera apenas a face que ficar voltada para cima. Por que o lançamento de uma moeda é um experimento aleatório? Porque a gente sabe que ao lançar uma moeda, a gente pode obter resultados diferentes. Quais resultados? A gente pode obter cara ou coroa, certo? Então, quando a gente repete esse experimento, que é o lançamento de uma moeda, a gente pode obter resultados diferentes, que no caso são cara e coroa. Qual que é o meu espaço amostral nessa situação, pessoal? Meu espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades que pode ocorrer nesse experimento aleatório, são apenas duas. Quais duas? Ou sai cara ou sai coroa, certo? Então, meu espaço amostral, que eu estou representando aqui pela letra ômega, é composto por apenas esses dois elementos. Então, qual que é a quantidade, então, de elementos, ou seja, de possibilidades desse meu experimento aleatório? Qual é a quantidade de elementos que possui esse meu conjunto aqui, que é o espaço amostral? São apenas dois, ou cara ou coroa, certo? Então, vamos ver aqui um evento desse experimento aleatório aqui. Bom, um evento desse experimento aleatório é lançar uma moeda e obter cara com a face virada para cima, certo? Com a face cara voltada para cima. Então, esse evento, que é você lançar uma moeda e considerar quando sai cara, ele é um ele é um evento que possui uma única possibilidade, certo?
apenas essa possibilidade aqui, ó, que caracteriza esse evento, que é o sair cara, certo? Então, esse evento tem uma única possibilidade, tem um único elemento, certo? Bom, então vamos aqui, ó, para o terceiro experimento aleatório, nosso terceiro exemplo. Então, aqui eu estou considerando que é experimento aleatório o sorteio de um bilhete de um total de 20 bilhetes, numerados de 1 a 20. Certo? Então, por que isso daqui caracteriza um experimento aleatório? Porque sempre quando eu fazer um sorteio de um desses 20 bilhetes aqui, pode sair um bilhete diferente. Pode sair, certo? Não necessariamente vai sair, mas pode sair. Se existe a possibilidade de sair resultados diferentes, quer dizer que se trata então de um experimento aleatório. Então, qual que é o espaço amostral? Lembrando, o que é espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto formado por todas as possibilidades desse experimento aleatório. Quais são todas as possibilidades desse experimento aleatório? São todas essas 20 aqui, ó. Sair esses 20 números. Okay? Qualquer um desses números aqui é uma dessas possibilidades para esse experimento aqui. Então, esse meu espaço amostral é composto por esses 20 elementos, certo? Indo do 1, dos bilhetes, com o número 1, número 2, número 3, e assim por diante até o 20. Ok? Então, portanto, a quantidade de possibilidades, quantidade de elementos que compõem esse meu conjunto, esse meu espaço amostral, são 20, certo? E eu discriminei aqui para vocês cada um deles, certo? Coloquei cada um deles aqui dentro do meu conjunto, ok? Como eu disse para vocês, pessoal, um conjunto é delimitado por chaves, certo? E seus elementos são separados por vírgula. Vejam que eu fiz aqui também. Eu só não fiz aqui porque daria muito trabalho e ocuparia muito espaço, ok? Que eu coloquei apenas a lei de formação. Então, vamos lá. Vamos definir agora um evento desse experimento aleatório aqui, que é sortear um bilhete dentre 20, ok? Bom, um evento que a gente pode considerar desse experimento aleatório é sortear um bilhete com o número par, certo? Bom, mas você vai ver que esse evento ele vai ser composto por quais possibilidades? Por apenas aqueles bilhetes que tiverem a numeração par. Quais são esses bilhetes? É o bilhete que tem o número 2, o número 4, o número 6, 8, 10, 14, 16, 18 e 20. Vocês vão ver que no total, o número de elementos que compõem esse evento, o número de possibilidades desse evento para esse evento ocorrer, são 10, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? E para finalizar aqui nosso último exemplo, vou considerar este daqui, que é o lançamento de um dado, certo? No qual a gente se considera apenas a face que ficar voltada para cima. Okay? Por que o lançamento de um dado é um experimento aleatório? Porque a gente sabe que ao lançar um dado a gente pode obter resultados distintos. Quais resultados? A gente sabe que pode sair 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou seja, qual que é o meu espaço amostral desse meu experimento aleatório? O espaço amostral não é composto por todos os elementos, por todas as possibilidades desse experimento aleatório? Bom, no lançamento de dados a gente tem 6 possibilidades. Então eu discriminei quais são essas 6, certo? Indo do 1 até o 6. Então, portanto, tenho 6 possibilidades aqui. E um evento desse meu experimento aleatório? Bom, a gente pode considerar lançar o dado e obter um número maior que 4, certo? Da face voltada para cima. Bom, mas lançar um dado e obter um número maior que 4, da face voltada para cima, quais são os únicos resultados que são maiores do que 4 num lançamento de dado? É o 5 ou o 6. Então, esse meu evento aqui, que é lançar um dado e obter um número maior do que 4, ele é composto por apenas pelos resultados 5 e 6, certo? Então, quer dizer que eu tenho apenas 2 possibilidades desse evento ocorrer aqui, certo? Então, pessoal, eu vou terminar essa parte da aula aqui, nesse vídeo, e vou continuar com vocês na próxima, a partir de evento complementar de E, certo? Fico por aqui, um abraço, fui!